Olá, meus queridos, estou aqui de volta e hoje nós vamos estudar o nosso conteúdo, a nossa amada coletânea de livros O Despertar da Consciência. Hoje nós vamos ver sobre a morte, ressurreição e Páscoa. É um assunto que eu já tinha uma base de conhecimento antes de conhecer os ensinamentos do Neville, ou seja, antes de ouvir falar sobre o nome Neville. Só que depois que eu encontrei isso nos ensinamentos do Neville, passou a ter um significado ainda maior. Você vai entender do que é que eu estou falando. Eu vou falar aqui, na leitura, sobre algumas coisas que pode trazer uma confusão na sua cabeça. Então já vou esclarecer logo aqui no início, antes da leitura, para você já saber separar uma coisa da outra, ok? O que eu vou falar aqui tem base na astronomia, ok? Astronomia, não na astrologia. Qual a diferença entre astronomia e astrologia? A astronomia é uma ciência que estuda o espaço, tudo que está fora da atmosfera, tudo que está fora do planeta Terra, como estrelas, planetas, galáxias, asteroides, cometas, tudo que está fora do nosso planeta é estudado pela astronomia. Astronomia, ok? Astrologia, aí já é uma outra coisa. Para a ciência, a astrologia é pseudociência, ou seja, é falso para a ciência, ok? Mas muitas pessoas acreditam na astrologia. A astrologia prega que os movimentos dos planetas e astros influenciam na nossa vida. Ok? A astrologia. A astronomia não. A astronomia é ciência. A astrologia é uma questão mais de acreditar. Ok? Só quero que você separe isso para não criar aí uma confusãozinha na sua cabeça na hora que eu estiver fazendo a leitura aqui. Eu vou falar aqui também sobre o nome de algumas constelações e você pode confundir como signo. Não é signo, ok? É constelação. Também não vou aprofundar nessa parte sobre a astronomia, porque senão a gente vai tomar muito tempo do vídeo aqui de forma desnecessária. Mas tudo que eu vou estar falando aqui está com base na astronomia, ok? Beleza, então vamos lá. O mistério da crucificação está na página 164, para quem tem a coletânea de livros. O mistério da crucificação e ressurreição é tão interligado que, para serem totalmente entendidos, os dois precisam ser explicados juntos, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado na Terra nas celebrações da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você já deve ter observado que as datas destes eventos anunciados todos os anos pela Igreja não têm um dia fixo, assim como ocorre com as outras celebrações e dias santos. Porém, a data da Páscoa muda todos os anos, caindo em qualquer dia entre 22 de março e 25 de abril. É normal as pessoas perguntarem: que dia vai ser a Páscoa? Né? Tem que olhar ali no calendário. Está entre 22 de março e 25 de abril. Então muda as semanas, muda os dias, mudam a data, ok? Se você ainda não sabe, o dia da ressurreição é determinado desta maneira: o primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre em Áries, é celebrado com a Páscoa. No final desse vídeo, eu vou deixar aqui uma simulação científica mostrando o movimento da Terra e do Sol. E vou deixar uns links aqui embaixo também no vídeo para você aprofundar mais nesse assunto se você quiser, ok? Para ficar bem claro isso na sua cabeça. O período em que o Sol nasce alinhado com a constelação de Áries começa no dia 21 de março e termina aproximadamente no dia 19 de abril. A entrada do Sol em Áries marca o início da primavera no hemisfério norte. A Lua, em seu ciclo mensal ao redor da Terra,
formará em algum momento entre os dias 21 de março e 25 de abril uma oposição ao Sol. Esta oposição é o que chamamos e vemos como lua cheia ou uma lua cheia. O primeiro domingo que ocorre após este fenômeno dos céus é comemorado como Páscoa, e a sexta-feira anterior a este dia é celebrada como Sexta-feira Santa. Nota do tradutor, ou seja, o Eduardo Pereira, que fez a tradução dos ensinamentos do Neville, ele coloca aqui, ó: para checar esta informação, basta você, leitor, ou você que está assistindo, observar um calendário comum que contenha as fases da Lua. Nos calendários, você verá que todos os anos, os domingos de Páscoa são marcados após a Lua cheia. Nesse vídeo explicativo também você vai entender isso, que ocorre entre os dias 21 de março e 25 de abril. A variação entre estas datas diz ao observador para que procure uma interpretação diferente daquelas que são comumente aceitas, ou seja, da forma que as pessoas aceitam de um modo tradicional, né? Pois a variação destas datas não marca exatamente o dia da morte e nem o dia da ressurreição de alguém que tenha vivido na terra. Se estes dias marcassem a morte e a ressurreição de um homem, eles teriam que ser dias fixos. Eles teriam que cair na mesma data, todos os anos, assim como todos os outros eventos históricos que possuem datas fixas. Mas, obviamente, este não é o caso. Nota novamente do tradutor. Não faz sentido mudar a data de crucificação e morte de uma pessoa todos os anos, mesmo que se tenha certeza que essa pessoa ressuscitou de sua crucificação. Ou seja, por que todo ano iria ficar mudando a data? Por exemplo, se tem um acontecimento que nem 21, dia do Tiradentes, né? 21 de abril, dia do Tiradentes. Todo ano será comemorado na mesma data, porque foi um evento histórico. Por que um evento assim fica mudando de semana em semana, mês em mês, após ano? Não faz sentido, né? Estas datas não foram destinadas para marcar as celebrações da morte e ressurreição de Jesus. Nota do autor. Inclusive já eram datas celebradas muito antes do nascimento de Jesus. Além disso, foi escrito que quando Jesus foi julgado por ser época da Páscoa, ele foi levado ao povo para que escolhesse entre ele ou Barrabás. Aqui que entra a história da Páscoa dos judeus. Os judeus comemoram a Páscoa como uma celebração de ter saído da terra do Egito, né? A Páscoa foi nomeada, foi criada quando Moisés tirou o povo do Egito. Ele chegou no deserto e começou a comemorar, fez uma celebração, acho que na noite que saiu do Egito. E assim os judeus comemoram. Mas se formos buscar um pouco mais atrás, nós vamos ver também que isso não se aplica, porque isso que o Neville está falando e que é fácil de observar o movimento do Sol, já era estudado, já era entendido pelos sumérios, e, enfim, muito antes dos judeus começar a celebrar esse tipo de rito. E temos que lembrar também que os judeus foram escravos de várias nações, né? Se as culturas mais antigas já celebravam os ritos e as festas nesse tempo, e o povo judeu foi influenciado por outras culturas, porque eles foram escravos de muitas nações, encaixa perfeitamente bem. Mas deixa eu dar continuidade na leitura aqui, e ao final você vai ter mais explicações. As escrituras são dramas psicológicos e só revelarão o seu significado quando elas forem interpretadas psicologicamente. Estas datas são ajustadas para coincidir com a mudança cósmica que ocorre nesta época do ano, marcando a morte de um período antigo e o início, ou renascer de um novo ciclo a partir da primavera. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa deve ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição ou uma nova expressão
a menos que haja primeiro uma crucificação. Ok, então a partir de agora, você vai assistir um pequeno vídeo explicando essa parte astronômica que eu falei aqui, que o Neville falou também. E aí, no próximo vídeo, eu vou colocar aqui de uma forma psicológica o significado dessa crucificação e ressurreição com os nossos desejos e as nossas realizações materiais. Então, no próximo vídeo, ok? Assista agora esse pequeno vídeo e aqui embaixo também tem uns links aí para você tirar mais dúvidas em relação a essa posição do Sol, essa coisa toda que eu falei aqui. Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e a adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. Todavia, muitos estavam atentos também às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiam reconhecer e antecipar eventos que ocorrem de tempos em tempos, tais como eclipses e luas cheias. Eles catalogaram grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como constelações. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Ela também representa os 12 meses do ano, as 4 estações, solstícios e equinócios. O termo zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos ou personificações, como pessoas ou animais. Por outras palavras, as primeiras civilizações não só seguiam o Sol e as estrelas, como também as personificavam através de mitos que envolviam seus movimentos e relações. O Sol, com o seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um criador ou um Deus. Deus Sol, a luz do mundo, o salvador da humanidade. Igualmente, as 12 constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquários, o portador da água que traz as chuvas da primavera. 21 de março é o começo da primavera. Às vezes a primavera começa dia 21 de março e não dia 20. Por que este atraso? Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra chega ao ponto primavera. Mas como sua rotação diária não é sincronizada com seu grande périplo anual, veja o que acontecerá um ano mais tarde. Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra ainda não terá chegado no ponto primavera. Ficarão faltando 6 horas. A Terra chegará ao ponto primavera às 18 horas. A primavera só começará oficialmente às 18 horas. No ano seguinte, a primavera ainda começará 6 horas mais tarde, à meia-noite, entre 20 e 21 de março. E no terceiro ano, a primavera começará ainda 6 horas mais tarde. E aí está. Desta vez, passamos para a manhã de 21 de março. Se continuássemos assim, o início da primavera se deslocaria cada vez mais. É o ano bissexto que nos salva. Adicionamos o famoso 29 de fevereiro. Somando um dia ao inverno, evitamos que a Terra invada um dia da primavera. De 4 em 4 anos, no ano que precede o ano bissexto, a primavera começa dia 21 de março. Nos outros anos, dia 20 de março. É o início da primavera. Logo será Páscoa. Mas todo ano a data da Páscoa é diferente. A tradição cristã impôs 3 condições. A Páscoa é festejada após a passagem da linha da primavera, após a primeira lua cheia de primavera e sempre aos domingos. São esses caprichos do par Terra-Lua que determinam a data da Páscoa. Aqui estão os que se aproximam da linha de primavera. A Terra passa na linha. Esta é a primeira condição. Mas a Lua ainda não está totalmente cheia.
4 dias mais tarde será a lua cheia. A segunda condição. Mas é uma segunda-feira e a Páscoa tem que ser no domingo. Ela será então no domingo seguinte, dia 30 de março. Ano que vem, o par Terra-Lua vai atravessar a linha de primavera. A lua será apenas meia-lua. Esta posição vai dar uma Páscoa bastante atrasada. A lua deverá dar quase uma volta completa para ficar cheia. Isso vai levar 3 semanas. Mas aí, será um sábado. Vai passar rápido porque o dia seguinte é domingo. É a Páscoa. Sempre no domingo, depois da primeira lua cheia de primavera. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.